Meu amigo vascaíno, uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, dia pra lá de agitado no Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos falar aí sobre as declarações que o Paulo Brax concedeu hoje lá no Globo Esporte. O Paulo Brax ali contando historinhas tristes ali com relação ao ano de 2023. Enquanto isso, o nosso Alexandre Matos trabalhando de forma exaustiva para montar um elenco de ponta para o Vascaíno. E o seguinte, vamos falar também sobre a situação aí envolvendo o Ramon Dias, que tende a chegar aí no dia 28 para poder assinar o contrato com o Vasco da Gama. Saída de jogador. O Vasco hoje efetuou a sua segunda compra. O Vasco pagou ali 1 milhão, vai pagar 1 milhão de dólares ali no lateral Paulo Henrique, certo? A gente vai falar muito sobre essa situação aqui. O Vasco que já engatilha uma nova compra, a gente vai explicar aqui quando a gente falar sobre a situação aí de reforços e vamos atualizar como que tá a situação aí de cada atleta aí que tem sido colocado aí no noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Perfeito? Eu estou confiante. Tem muita gente aí torcendo contra, dizendo isso, aquilo, mas 2024 vai ser um ano diferente para as nossas vidas pessoais e, sobretudo, para o Vascão da Gama. O Vasco vai brigar sim nas cabeças. O Vasco é para quem acredita. E o seguinte, a gente sempre tem que acreditar aqui, ó, nessa Cruz de Malta. Então peço você aí para se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike. Você que está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva, dê uma força aí. Vamos lá, primeiro o Paulo Brax foi contar uma historinha triste lá no GE, uma entrevista longa pra cacete, mas a situação é a seguinte, Paulo Brax, você tá cuspindo no prato que tu comeu. Se as coisas, né, não eram de acordo com aquilo que você queria, né, se você não tinha autonomia, você tinha a opção, meu irmão, de largar. Tu não largou por conta disso aqui, ó, por conta de dinheiro. Aí você quis continuar. Então, cara, olha só, depois que saiu, falar aquilo que a gente já sabia é muito fácil, meu irmão. É muito fácil, tá? Quando você tava lá, você tinha a opção de ter saído. Você não saiu por conta disso, né? Porque o Vasco te colocou numa prateleira aí maior. Trabalho ridículo, trabalho onde se gastou muito dinheiro para montar um time ali com alguns jogadores muito questionáveis, certo? Enquanto isso, hoje, o Alexandre Matos, que continua nos Estados Unidos, lá vendo a situação do orçamento do Vasco aí para o próximo ano, trabalhando de forma exaustiva para fechar com atletas aí. O Alexandre Matos, que esta semana retorna para ser apresentado para o torcedor do Vasco. A gente vai ter uma coletiva de alto nível, de alto gabarito, de um pentacampeão brasileiro. Quem tá aí, ó, desacreditando, torcendo contra, tem os flamenguistas incubadinhos, né? Quem tá torcendo contra, meu irmão, quem tá aí no Vasco da Gama agora é o Ramon Dias, multicampeão, e é também o nosso Alexandre Matos, pentacampeão brasileiro, que não vai aceitar aí interferência no trabalho dele, pode ter certeza disso. E o seguinte, cara, vai fazer das tripas corações aí para usar a influência dele na chegada de jogadores aí bacana. O Ramon Dias, que chega também aqui no Brasil, certo? O Ramon Dias escolheu, rapaz, porra, um resort lá em Ponta del Este pro Vasco fazer a pré-temporada, coisa de primeiro mundo que o nosso treinador escolheu. Cara, uma coisa extraordinária. A gente viu as fotos aí, por uma estrutura sensacional. Então,
Ramon Dias fica no Vasco, segundo o André Cury, empresário dele, vai renovar até 2025, né? Tem jornalista aí que não tá gostando muito, eu tô gostando muito, porque o Ramon Dias, tá? Ele entregou o Vasco da Gama na 7ª colocação no retorno, com um time ali que a gente questiona bastante, né? Esse campeonato brasileiro não é parâmetro, meu irmão, o que mais que vai ser parâmetro se o campeonato brasileiro é o campeonato aí mais disputado do mundo, certo? Então é tipo assim, hoje o Ramon Dias tem um elenco aí, o Vasco tá deixando aí espinha dorsal, isso é importante. O Vasco tem um elenco aí que ficou na 7ª colocação no retorno. Bom, hoje teve jogador se despedindo, que foi o Jefferson, jogador lateral esquerdo que veio lá do Atlético Goianiense, nem estreou, não ficou aí nos planos aí do Ramon Dias. O Vasco que tende aí no mercado para poder buscar um lateral esquerdo, porque tem a situação ali do Riquelme, que foi emprestado, né, para o Sport Clube Recife, e hoje sai o Jefferson. Bom, vamos falar aqui sobre a situação aqui de renovação de contrato. Por quê? O Zé Gabriel está muito próximo de assinar o contrato dele. A qualquer momento pode ser aí anunciado. Mesma coisa a situação do Praxedes, tá? Deu uma evoluída, parece que o Vasco conseguiu jogar a proposta um pouco mais para baixo ali, para fazer uma aquisição ali entre 60% e 70%. O Vasco negocia ali a forma de pagamento já com o Red Bull Bragantino. Mas hoje o Vasco acertou aí a sua segunda compra, né? E eu falo que o problema não é a situação de dinheiro, porque o Vasco pagou ali uma grana alta pelo Cocão que foi a primeira compra, né, para esse ano de 2024. O Vasco hoje oficializa a compra ali do Paulo Henrique. O Vasco vai pagar 1 milhão, certo? 1 milhão ali pelo Paulo Henrique por 70% dos direitos econômicos dele. Negócio fechado, martelo batido aí. Foi o anúncio aí do dia, certo? A gente tinha prometido para você no vídeo da manhã que haveria anúncio hoje. Esse foi o primeiro de muitos anúncios aí que a gente vai ter até o final do ano. Bom, o seguinte, só para esclarecer a situação aqui de reforços, a situação do Souza, tá? Olha só, o Souza não ficou no Vasco porque não quis, tá? Essa é a verdade. O Ramon Dias abriu as portas do CT Moacir Barbosa para ele, tá? Para ele se recuperar. Ele usou o clube, tá? O Souza usou o clube, só ficou treinando lá porque estava nos planos sim e meteu o pé, tá? Meteu o pé porque recebeu uma proposta milionária da Turquia. Mercenário. Essa é a parada, tá? Essa é a parada. Ele usou o Vasco da Gama. Essa é a situação do Souza. Vai com Deus, depois não fica com historinha triste não, hein? É essa a parada. E o seguinte, tá? Só dizer uma coisa aqui pra torcida do Cruzeiro, que ficou hoje com um bumbumzinho dando bote. O Fernando vai ser jogador do Vasco da Gama. O Fernando não quis jogar no Cruzeiro. Não quis. A verdade vai prevalecer. Outra coisa aqui, já foi publicado lá no AS da Espanha, já foi publicado aqui na CNN Brasil. A partir de janeiro ele tende a estar aqui e assinar um vínculo de 2 anos com o Clube de Regatas Vasco da Gama. O Fernando, eu sinto muito, chupa Cruzeiro, chupa. Não tem condição de competir com o Vasco, não tem. Certo? Então não precisa ficar aí os cruzeirenses com o bumbum dando bote. Vai chegar aqui o Fernando. E outro que vai chegar aqui, se Deus quiser, é o Alan. Porque o Alan tá negociando a rescisão de contrato dele lá, perfeito, no Al-Wanda, no clube árabe, certo? Ele vai ser jogador do Vasco da Gama. A gente não sabe se ele vai conseguir essa rescisão para agora, para janeiro, mas ele está livre no mercado aí a partir de junho. Vai vir para o Vasco, para o Campeonato Brasileiro. Tem que parar de torcer contra, porra. Essa é a verdade aí, porra. A gente tem visto aí o jogador aí falando aí, tava na festa lá com o Dilcinho, falou que ia retornar, né, com o cantor. Coutinho aí também
porra, falando que um dia vai voltar pro Vasco, isso é extraordinário, tá, gente? Agora, o Vasco vai priorizar a situação ali da zaga, porque o Vasco tem dois jogadores aí muito bem encaminhados, que é o Kusevich e também o Kaká, certo? O Kusevich que tá lá no Coritiba, já está aí, porra, sacramentado com o Vasco, e a mesma coisa é o Kaká, que é o homem de confiança, esse viria para brigar por titular, né? O Alexandre Matos tem muito carinho por ele aí, trabalhou com ele vários anos lá no Atlético Paranaense. O Vasco tenta também um zagueiro ali mais experiente, como é a situação ali do Léo Duarte, que tem sido sondado, que jogou no Flamengo, passou pelo Milan, tem sido sondado aí por vários clubes brasileiros também. E a situação aí do Lucas Frasson, que deu uma evoluída aí no dia de hoje também. Jogador lá do futebol russo, do Lokomotiv da Rússia. Perfeito? E o seguinte, o Vasco está próximo de anunciar sua terceira compra, tá? A primeira foi o Cocão, agora o Paulo Henrique, a terceira vai ser o Alexander Aravena, perfeito? A gente passa essa informação para vocês. A situação está muito bem encaminhada. 777 viu uma possibilidade de mercado ali extraordinária para o próximo ano. Um jogador que já atua na seleção principal chilena, perfeito? E que simplesmente, né, surgiu aí como essa possibilidade de mercado, cerca ali de 3 milhões de euros o Vasco pagando ali por 50% dos direitos econômicos dele. As coisas, na medida do possível, estão saindo. E eu tenho dito o seguinte, a janela abre no dia 11 de janeiro e termina no dia 7 de março. A minha confiança no Alexandre Matos é plena, tá? E se não vier reforços aí para que o Vasco monte um time de ponta, certo? A responsabilidade é toda minha, tá no meu peito. Eu tenho dito isso aqui. Vai dar muito Vasco, entendeu? E eu tenho certeza disso, que esse ano a gente vai brigar por coisas muito maiores. O Ramon Dias, com esse time, chegou aí na 7ª colocação. As pessoas têm que parar aí de ficar também torcendo contra. Ele chegou na 7ª colocação e com os reforços que vão chegar aí, a gente vai chegar longe, tá? O que a gente está falando aqui é um campeonato brasileiro com parâmetro, pessoal, tá? Tendo o último campeonato brasileiro como parâmetro. Agradeço pela atenção de vocês. Vasco deles e a verdade prevalecerá. É ter calma e confiança. Vai chegar os reforços aí com certeza. Valeu, meus amigos. Aquele abraço.